Muita gente se apega à valorização da cotação dos ativos. Claro que é maravilhoso, né? A gente abrir nosso controle e se deparar com tudo no azul, ou melhor, no verdinho, indicando que estamos ganhando dinheiro em relação ao total que investimos. As minhas ações estão nesse nível, pessoal. Para se ter uma ideia, eu tenho ativo aqui com R$8.000 de lucro, como é o caso do Banco do Brasil. Esse valor representa incríveis 50% do que de fato eu investi, sem contar os demais ativos com 16, 12, 9% de lucro. De maneira geral, com essas altas consecutivas desde meados de março, a tendência é que nossos ativos estejam no positivo. Mas e os fundos imobiliários? Será que está nesse nível também? Bom, o IFIX também vem acumulando ganhos expressivos de alguns meses para cá. Na verdade, ele está bem próximo da sua máxima histórica, acima aí dos 3.000 pontos. Isso reflete logicamente também na nossa carteira, mas nem tudo está a mil maravilhas, pelo menos para mim. Eu tenho fundos aqui que ainda me trazem grandes prejuízos e nesse vídeo eu vou dizer quais os 3 fundos imobiliários que mais estão manchando minha carteira de vermelho. E eu já adianto, né, que isso não me traz grandes preocupações, pessoal, porque eu tenho uma carteira que me protege, né, dessas perdas, já que eu sigo uma estratégia de uma carteira bem diversificada, estruturada e com bons ativos. Então, bora aqui ver os estragos. Juntos, esses ativos somam quase R$40.000 investidos e devido à desvalorização das cotas, o patrimônio atual soma R$30.000, um prejuízo aqui de 9 conto, sendo que um dos ativos está com quase 50% de perda, ou seja, de todo o valor que eu investi nesse ativo, quase metade virou pó. Eu já começo logo por ele, né, o HCTR11. Um fundo de papel que investe predominantemente em certificados de recebíveis imobiliários. É um ativo de alto risco, né? Vários de seus devedores são pessoas físicas e o risco de inadimplência é bastante presente por aqui. Já se envolveu em algumas polêmicas com questionamentos, né, de possíveis conflitos de interesse, o que deixa o investidor com bastante receio de alocar os seus recursos no ativo. Sua cotação já ultrapassou a casa dos R$150 e hoje vale 1/3 disso, pessoal. Eu não sou especialista, né, mas na minha opinião é que o investidor iniciante ele não se meta em comprar esse fundo logo de cara. Deixa aí para quando tiver uma carteira já estruturada, né, bem definida, e caso queira daquela diversificada a mais, com um fundo de alto risco, né, de risco elevado, aí sim, coloca um percentual pequeno nele. Eu fiz exatamente isso. Eu comecei a comprar minhas primeiras cotas do HCTR11 em maio de 2021, época, né, que ele pagava excelentes dividendos, e isso obviamente refletia na cotação, sempre lá nas alturas. E não tem jeito, assim que o dividendo começou a cair, a cotação acompanhou. Ele tem um percentual investido em cotas de outros fundos imobiliários, mas o que predomina aqui mesmo são os CRIs, que estão alocados basicamente em loteamentos, multipropriedades e resorts. O meu preço médio no HCTR11 é de R$116, eu tenho exatamente 116 cotas, né, o que me dá um total de R$13.500 investidos. Com a cotação a quase R$60, o meu patrimônio foi para 6.950 conto, pessoal, exatamente isso. É o maior prejuízo disparado da minha carteira, com R$6.569 de perda, ou 48%, né, do que eu investi foi para o espaço. No total, ele já me entregou de dividendos R$1.848, não cobre nem 1/3, né, da desvalorização, e o que me chama a atenção é a queda expressiva do dividendo. Se em janeiro de 23 o fundo me pagava mais de R$100, hoje ele me entrega metade disso. E gente, sempre lembrando, né, que enquanto eu permanecer com ativo na carteira, eu vou carregando esse prejuízo. Eu só executo a perda em caso de venda do ativo, mas de qualquer forma, não deixa aí de ser um estrago na carteira. E antes de entrar no próximo fundo, eu quero saber de você também, hein? Qual é o ativo que mais está te prejudicando aí sua carteira em 2023? Coloca aqui nos comentários. Faz assim, coloca o nome do ativo, pode ser uma ação, um fundo imobiliário e o percentual de desvalorização, o quanto aí que você está no prejuízo. Deixa aqui para mim nos comentários. Bom, o segundo fundo que mais está colorindo minha carteira de vermelho é o IRDM11. Ele tem as mesmas características, né, do HCTR11, ou seja, é um fundo de papel, investe também em CRIs, né, em certificado de recebíveis imobiliários, e seu maior risco também é o de crédito. A diferença são as alocações. Enquanto o HCTR11 se expõe a ativos mais arrojados, né, com índice de rentabilidades altíssimas, para quem investe no fundo, obviamente, é uma maravilha, né, receber altos dividendos, mas imagine a dificuldade na outra ponta, no caso dos devedores, para arcar com uma taxa aí de juros de 20%, 30% ao ano. Fica aí totalmente inviável e é aí que os calotes começam a aparecer. Já o IRDM11 aloca os seus recursos em ativos com mais qualidade, digamos assim, emissores já consolidados a taxas de juros bem menos agressivas, que não sufoca a outra ponta e assim consegue garantir menor índice de inadimplência. É um negócio mais saudável, né, para ambos os lados. Ele também tem uma parcela, né, do seu patrimônio alocado em cotas de outros fundos imobiliários, inclusive ele tem o HCTR11 na carteira.
carteira e outros fundos bem conhecidos. Apesar que se a gente olhar os relatórios anteriores, a gente percebe que ele está se desfazendo gradativamente desses fundos mais arriscados. Hoje, a cotação do IRDM11 está em R$ 89,90, né, uma desvalorização de 14% nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado exatamente no seu valor patrimonial e o meu preço médio é de R$ 101. E com 131 cotas, eu tenho investido R$ 13.297. Com a queda na cotação, o meu patrimônio atual é de R$ 11.700, um prejuízo aqui de R$ 1.520 ou 11,4% de desvalorização. Ele já me entregou basicamente R$ 1.700 de dividendos e apesar da perda na cotação, em 2023 ele vem me pagando dividendo estável acima dos R$ 100. Mas lembrando que até setembro de 2022 ele vinha pagando mais de R$ 1 por cota, pessoal. Depois disso, teve uma queda aí considerável. E apesar de tudo isso, gente, é um fundo consolidado na minha carteira, ele tem seu espaço garantido e dificilmente eu pensaria em vender. O terceiro fundo com perda expressiva de patrimônio na carteira, diferentemente do HCTR11 e o IRDM11, é de tijolo. Ele investe em lajes comerciais e eu tenho, digamos, um carinho especial por ele. Eu lembro que quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu queria muito saber se tinha um fundo que possuía um imóvel alugado para a empresa que eu trabalho. Gente, imagina a situação, né, que além da empresa te pagar seu salário todo mês, ela também te pagar um aluguel periodicamente, né, pelo empreendimento que ela mora, né, digamos assim. E eu sempre tive esse desejo e, por incrível que pareça, eu consegui essa façanha. Eu tenho um fundo imobiliário na carteira que possui um empreendimento alugado para a empresa que eu trabalho. E por isso, sim, eu recebo basicamente 2 salários da empresa que eu trabalho. Olha só que negócio aí interessante, né? Que negócio legal. Por outro lado, é mais um fundo que vem amargando minha carteira, né? Por conta da desvalorização da cotação. Essa queda tem muita relação da concentração em apenas um inquilino nesse fundo, né? Foi uma decisão que o mercado de fato não gostou. Porque se tem uma coisa que não combina com fundos imobiliários, pessoal, é ter o seu patrimônio concentrado em poucos ativos, inquilinos, enfim, a diversificação sempre vai falar mais alto, né, nessa modalidade de investimento. O Vino11, infelizmente, fez isso. Ele tem 38% do seu patrimônio concentrado aqui no contrato da Rede Globo. É um fundo que possui, além do imóvel da Rede Globo, mais 9 empreendimentos. Cada cota do Vino11 está na casa dos R$ 46, ele já se valorizou 7% nos últimos 12 meses. Eu tenho acumulado 258 cotas ao preço médio de R$ 51. Total investido de R$ 13.100, mas com a desvalorização, o meu patrimônio hoje é de R$ 12.000. Uma perda momentânea de R$ 1.100, equivalente a 8,4%. Como eu disse, eu desembolsei R$ 39.000, né, nesses 3 fundos imobiliários. Hoje, esse investimento vale 30 conto, né, uma perda de R$ 9.000, mas como eu costumo dizer aqui nos meus vídeos, eu não me apego a isso, gente. Pelo contrário, em alguns casos, essas quedas é até bom para a gente conseguir acumular ainda mais cotas, que é de fato aí o nosso objetivo, ser um acumulador de cotas. Afinal, é esse número que me diz aí quanto que eu vou receber de dividendos. Eu não penso em vender nenhum desses fundos imobiliários. Claro, né, que o sinal de alerta ele precisa ser ligado quando o fundo muda aí suas estratégias, né, perde seus fundamentos. Talvez o HCTR11 é o que mais chama atenção, né, para eu ficar de olho. E RDM11, sem novidades, né, eu sigo aí aportando sem preocupações. Vino11, apesar da concentração na Rede Globo, eu confio na gestão. Essa aí, para quem não conhece, é a Érica Souza, né, que faz a gestão do Vino11, e eu tenho certeza que ela ainda vai trazer ótimos resultados pra gente. Esses foram os fundos que mais vem sangrando aí na minha carteira. Como vocês viram, o investimento é basicamente igual, né, nos 3, R$ 13.000 em cada um. Porque eu prezo muito, né, por uma carteira homogênea, né, para justamente me proteger dessas perdas. Não se esquece aí de se inscrever no canal, né, deixa nos comentários qual é o ativo da sua carteira que mais vem se desvalorizando. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.